Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula sobre empreendedorismo. É muito bom que você tenha um tempo para isso. O nosso vídeo vai ter uma duração de até no máximo 15 minutos e isso vai passar muito depressa. Espero que você esteja com tempo para que você possa assistir e entender o quanto é importante ser um empreendedor. O tema que eu escolhi para essa videoaula foi profissão empreendedor. Devemos entender que se eu fosse falar aqui sobre empreendedorismo, isso ia ter uma duração muito longa e não daria para que você tenha uma ideia do que tudo que foi falado na aula. Eu estou fazendo um complemento. Eu sou o professor Anselmo Souza e vamos dar início à nossa aula sobre profissão empreendedor. Para que a gente comece, é importante que a gente se lembre que a gente precisa ter ideias. Essas ideias é que vão contribuir para o dia a dia do nosso empreendedorismo, quer seja no negócio, quer seja no trabalho, quer seja na nossa vida. Precisamos estar sempre de mente aberta para que a gente possa ser um empreendedor e executar essas ideias, colocar em prática o que é mais importante. Um empreendedor é uma pessoa que deve sempre sonhar, ele deve ser um ser criativo, segundo o presidente do Sebrae, Carlos Médici. Vamos falar um pouquinho disso então. O que é ser criativo e ser sonhador? Olha, toda vez que a gente sonha com alguma coisa, significa que a gente tem desejo, né? A gente sonha acordado e esse sonho acordado é o que nós devemos colocar em prática. Quem consegue sonhar e lembrar do sonho, também pode colocar em prática o sonho que teve, principalmente aqueles que foram voltados para essas ideias criativas. Como é que a gente faz para ter esses momentos de criatividade? Isso vai depender muito de cada um. Cada um tem um jeito para ter esse momento de ser criativo. Quem sabe na hora do café, quem sabe na hora do intervalo, quem sabe quando estiver passeando com a família, quem sabe quando estiver na praia. Enfim, existem várias formas em que a gente possa exercitar essa criatividade de sonhar, ou seja, de imaginar como pode ser alguma coisa e a gente vai exercitando isso. Isso não é uma coisa que vai acontecer com você da noite para o dia. Vai depender muito de um exercício e que você deve começar a fazê-lo a partir de hoje. Eu, por exemplo, costumo fazer isso há muito tempo. Eu tenho procurado fazer isso. E meu melhor momento é no caminho do meu trabalho. Quando eu vou dar as minhas aulas, eu tenho esses momentos. Eu estou no carro, né? Costumo colocar uma música bem gostosa, bem agradável, num som bem calminho e que eu possa ter esses momentos de criatividade, de sonhar com alguma coisa. Um ponto muito importante aqui é que você comece a anotar isso. Nós temos muitos mecanismos hoje para fazer isso, né? O próprio telefone com gravador, isso nos facilita muito. Porque, veja eu, por exemplo, estou no trânsito e eu não tenho como escrever naquele momento. Seria uma boa ter um bloquinho de notas e escrever. Eu costumo também fazer isso na cabeceira da minha cama. Às vezes vou deitar, vou dormir, não durmo logo. Eu tenho que ter um momento para que chegue meu sono, então eu tenho um bloquinho de nota e às vezes eu lembro de alguma coisa, eu vou lá e escrevo, porque às vezes no dia seguinte eu não lembro mais. Então é interessante que você também busque qual é o melhor momento para que você seja criativo. Uma coisa muito importante é ouvir o diferente. Você escuta o diferente e vem as intuições.
Eu lembro muito aqui daquele macaquinho, né? Que tem aqueles 3 macaquinhos, né? Ele tem os olhos, a boca e o ouvido. Então, a gente sempre pensa assim, ó, a melhor coisa que a gente faz é colocar a mão na boca, falar pouco e ouvir muito. Fala pouco e ouvir muito. Isso é uma coisa muito bom. E com esse aprendizado, você começa a ter intuições. As pessoas levam até a gente coisas diferentes e que a gente nem pensava no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então vamos exercitar isso, que você vai ver que vai colaborar muito para você. Ó, tem um exemplo aí de Bill Gates. Bill Gates tornou-se célebre por suas semanas de pensamento. O que é isso? 2 vezes por ano, ele vai lá para uma fazenda, para um sítio, eu não sei como é que ele costuma falar, né? Eu penso que deve ser algo bem grande, lógico, o Bill Gates deve ser uma fazendona. Lá tem uma casa, né? Aqui diz que é uma cabana, mas eu acredito que seja uma casa bem bonitona. E ele, cercado de muito verde, pouco cinza, ele costuma ter essas ideias, ele costuma fazer leituras, ele gosta muito de ler. Então, durante as leituras, ele começa a ter insights, começa a ter ideias. E isso é que faz com que ele volte lá para a sua empresa, volte para as suas atividades no dia a dia e comece a colocar em prática tudo isso. Quem sabe, se você não tem uma fazenda como Bill Gates, mas tem tantos espaços aí perto da nossa casa e que a gente pode tirar um momento no nosso quintal, né? Quem sabe na nossa sala, enfim, vamos exercitar isso. É uma coisa muito boa para o nosso dia a dia. Agora vamos falar um pouquinho de tentativa e erro. Por isso, executar é muito importante. Poucos negócios podem ser feitos e refeitos. Imagine, essa videoaula que eu estou fazendo com vocês agora, eu poderia muito bem dar uma paradinha nela agora e ver alguma coisa e voltar. Ou poderia editar ela todinha, né? Executar essa gravação toda e depois eu vou editar e conserto os erros. É uma coisa bem legal. Essa profissão, por exemplo, essa coisa que eu estou fazendo aqui agora de gravar uma aula para vocês, isso pode fazer e refazer. Mas muita coisa, muitos trabalhos, muitas atividades que você vai exercer lá no seu negócio, não vai ter como refazer. Depois de feito, não tem como refazer. Mas é importante que a gente comece a colocar em prática. A gente tem que lembrar que a gente faz essas tentativas e a gente comete alguns erros. O importante é trabalhar duro para testar diferentes alternativas até chegar ao resultado desejado. É o jeito de ser criativo. Se você não colocar em prática, você não vai saber se vai dar errado ou não. Então você coloca e fique atento, principalmente nas coisas novas, para ver se aquilo realmente está dando resultado. De repente não está dando resultado e você muda, ou troca, ou executa só metade daquilo que você está tentando fazer, aproveita as coisas boas, descarta as coisas ruins. Continuando nessa linha de tentativa e erro, vamos ter no nosso negócio uma premissa muito forte que é de permitir errar. Se permita um pouco errar, isso é muito bom, né? Na vida da gente, a gente se permite um pouco errar, desde que isso não traga as consequências ruins, né? Mas a gente vai colocar em prática alguma coisa, a gente quer testar, então vamos se permitir um pouco errar. O outro item é uma coisa muito importante, mas errar rápido, no sentido de buscar, diagnosticar e corrigir. O que é isso? Se você vê que está errando, não fique em cima do erro. Pare.
reveja, troque a sua ideia, mude as suas percepções. Tudo isso que você vai fazer vai mudar bastante a forma de trabalhar, tanto no seu negócio quanto nas suas atividades do dia a dia. Com isso, a gente vai descobrindo novas metodologias. É importante que você as escreva, essas metodologias. O que foi que você tentou, o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, para que de vez em quando você pegue essas anotações, faça algumas revisões e você volte a fazer ou não, e a que forma melhor para você executar essa coisa de novas tentativas. Outra coisa voltada para essa tentativa e erro é lidar com equívocos. Aliás, é outra tarefa que exige criatividade. Se você se equivocou com alguma coisa, não tenha vergonha não de parar, não tenha vergonha não de voltar atrás, começar tudo de novo. Você tem que aprender a lidar com os equívocos. Olha, não deixe que isso leve você a não ser mais criativo. Muitas vezes as pessoas começam a ter equívocos e acham que ela não é capaz. Não, você está se preparando, você está tentando, é por aí o caminho. Não adianta você pensar só em algo brilhante no momento da concepção do negócio. Quando a gente monta um negócio, a gente realmente pensa em algo muito brilhante e que aquilo vai estar tudo certo e que aquilo está indo bem. Pode até que seja por algum tempo, mas observe, fique sempre atento, né? Use a sua criatividade, né? Para que você note quando o seu negócio, quando no seu trabalho, isso está ficando obsoleto. E o mais importante é que você tenha soluções para que você mude isso e que as coisas continuem andando. Olha, nós estamos vivendo numa época que as coisas não duram por muito tempo. É a era da tecnologia. Olha, criar, mesmo que a empresa já esteja consolidada, tem de ser uma preocupação constante do empreendedor e é algo que não pode ser entregue à sorte ou azar de um simples momento de inspiração. Olha, leve isso sempre com você, tá? Mesmo que a empresa estiver consolidada, eu vou dar um exemplo para vocês. No momento agora que nós estamos passando, e que nós passamos, talvez quando você esteja vendo essa videoaula, dessa pandemia do coronavírus. Quantas empresas com atendimento presencial estavam tão bem, tão consolidadas, e de repente todo mundo, todos os clientes sumiram, e ele não tinha ainda se preocupado em atender essas pessoas por via mídias, né? E aí ele poderia ter começado a implantar isso. Mas se ele não implantou, ele pelo menos agora, nesse momento, ele vai ter que implantar. Então que ele seja rápido e que ele tenha inspirações. Espero que ele tenha visto, espero que você tenha visto tudo isso e que você se prepare para vários momentos que vão acontecer na vida da gente. Olha, a nossa aula está terminando. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande poder estar aí com você, né? Ajudar você um pouquinho. E qualquer coisa, estarei sempre à disposição de vocês. Tenham grandes realizações, bastante saúde e tudo de bom. Um grande abraço e que todos fiquem com Deus.